A Porto Alegre dos anos 20 passa por mudanças políticas na administração municipal. Otávio Rocha assume como intendente em 1924 e reedita o plano de melhoramentos da cidade de 10 anos antes. Se a Avenida Júlio de Castilho, assim como a Borges de Medeiros, corta o centro, a Bonfim e a João Pessoa são estendidas e repavimentadas. Ficou para trás a precariedade dos primeiros anos. É o que vamos ouvir no 4º episódio da série que conta a história de Porto Alegre de 50 a 50 anos. Eu sou Christian Bühler e esse é o podcast Direto ao Ponto Especial Porto Alegre 250 anos. O oferecimento da GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. O Senge cuida do seu presente para você construir o futuro. Seja sócio do Senge RS 80 anos. Nosso maior projeto é você. PUC do tamanho do futuro e Gerdau, o futuro se molda. Muitos lugares tradicionais da cidade surgiram nessa época. Começa a aparecer a Porto Alegre que a gente conhece. Ocorre o primeiro ajardinamento do Campo da Redenção e a demolição da antiga igreja da matriz colonial para a construção da futura Catedral Metropolitana. O professor e pesquisador da PUC, pós-doutor em História Social e Cultural da Arte, Charles Monteiro, detalha mais esse momento. As praças são reurbanizadas, né? Então nós vamos ver a Praça da Alfândega, né? Que vai ser, digamos assim, a praça central da cidade, mas as praças são reurbanizadas, a Praça da Matriz também, né? Com monumentos, com chafarizes, com passeios, com arborização, com plantas, né? E inclusive os dois cais que ficavam ao lado do mercado público serão devidamente aterrados e surgirá uma praça ali também ao lado do mercado público, né? Toda jardinada. E então é todo um período de desenvolvimento, também de arborização da cidade, né? Que acontece nesse período dos anos 20 e início dos anos 30. É um período que a elite se desloca do centro para outras regiões, como Independência e Moinhos de Vento, onde é construída a hidráulica Moinhos de Vento. Era de uma empresa norte-americana que já tinha a hidráulica guaibense, que captava água direto do rio e distribuía diretamente sem tratamento. Pois a companhia resolveu fazer outro prédio, um complexo arquitetônico numa área de 6 hectares em estilo parisiense. Era 1928. Então a hidráulica, né, de 1928 vai atrair uma série de habitações, né, das elites porto-alegrenses, vão se criar grandes bangalôs, grandes residências ao redor, né? Então, seguindo em direção, né, da Independência e em direção ao Moinhos de Vento, né? Então vai ser a nova área elegante da cidade, seguindo a parte alta da península. Pelos cafés e casas de música da cidade, a arte toma conta. O professor Charles Monteiro traça um panorama da efervescência cultural que envolveu Porto Alegre neste período. Nesse momento, então, o desenvolvimento dos cafés, dos primeiras casas de música, teatro, cinema. Nós também temos revistas ilustradas, né? Madrugada, A Máscara e, em 1929, a Revista do Globo. E a Revista do Globo, junto depois com a Editora do Globo, vai atrair, né, desenhistas, vai atrair tradutores, escritores e uma série de intelectuais, né, que estão presentes em Porto Alegre naquela virada. Então, se desenvolve a pintura em Porto Alegre. Desde 1910 a gente tinha o Instituto de Arte, cursos de pintura, e nós vamos ter os salões de arte também acontecendo nos anos 20, né, pintores de destaque como Libindo Ferraz, Ângelo Guido, depois Iberê Camargo, também importante, nos anos 30, né, chegando a Porto Alegre. Então é todo um processo, né? O Érico Veríssimo vem para Porto Alegre e vai também começar a escrever, nos anos 30, os seus primeiros livros. Dionelli Machado escreve Os Ratos. Então há todo um desenvolvimento, né, artístico, literário, nesse período do final dos anos 20 e início dos anos 30. O auge desse momento cultural é a exposição do Centenário da Farroupilha, de 1935. Foi no Campo da Redenção, um marco para o Estado, ocorrido para demonstrar os avanços tecnológicos da época.
Inclusive, o lugar ganhou um nome oficial a partir do evento. Em 1930, o Alfred Agache, um urbanista francês, tinha feito um projeto para o parque, né, para a criação de um parque, mas naquele momento não havia as condições necessárias para isso. E em 1935, né, naquele contexto, houve a oportunidade de fazer uma grande exposição que seguiu um pouco as linhas definidas para a criação do parque pelo Alfred Agache. Então ele vai criar um grande eixo central, a chamada Avenida dos Estados. Ao redor deles ficavam os grandes pavilhões de exposição, cria-se o lago, um pequeno e um grande cassino, né, onde cantou a Carmen Miranda, outros músicos, né, importantes, e o grande pavilhão da indústria do Rio Grande do Sul. Né? Então isso vai marcar o início desse processo de transformação do Campo da Redenção num parque, né, que virá a ser o Parque Farroupilha após a exposição de 1935. Né? E ali tinha tanta luz, né? tanta iluminação pública e um gasto de energia superior ao do resto todo da cidade. Então, a marca que mostra essa modernidade urbana de Porto Alegre aí nos anos 30. É uma época de construção de hotéis, o mais famoso, o Majestic, atualmente Casa de Cultura Mário Quintana, na Rua dos Andradas. Esse hotel vai ser um hotel moderníssimo, né? Ali no centro existiam vários hotéis onde vinham os políticos e se estabeleciam como residências, né? Inclusive alguns intelectuais, como depois o Mário Quintana vai morar no Majestic, entre outros hotéis, né? Usavam esses hotéis como residência, com toda a infraestrutura que os hotéis tinham na época, né? Salão de baile, de jantar, com pequenas orquestras, com piano, com apresentações, né? E com café dançante, com bar, com uma série de outras coisas. Prédios maiores começam a aparecer, um deles o Palácio do Comércio. Alberto Bins é o primeiro prefeito nomeado da cidade, substituído por José Loureiro da Silva com o início do Estado Novo em 1937. Porto Alegre se desenvolve para a região leste, para onde se estendem as linhas de bonde, nos anos 40. Na década seguinte, uma época de otimismo, mesmo após a grande enchente de 1941, que inundou um centro. Anos 50 são de crescimento para a cidade, e os 60 já começam com uma grande campanha. Os anos 60 são anos importantes, começa com a legalidade em Porto Alegre, né? E toda uma manifestação, né, dos operários, dos professores, das professoras, dos comerciantes, etc., ao lado da defesa, né, da legalidade, e para que o João Goulart assumisse a presidência, né, em 61, com a renúncia do Jânio Quadros, né, então liderado pelo Brizola. Nós vamos ver os anos 60, vai ocorrer em 63 a Olimpíada Universitária de Verão, a Universiade em Porto Alegre, vai reunir vários estudantes que praticavam esportes, né? O estádio da Brigada, o antigo estádio da Brigada que foi demolido, ele vai ser um dos centros esportivos que vai sediar esses jogos. Vai se construir todo um conjunto habitacional para receber os estudantes, os atletas, né? Ali no próximo ao Partenon, ali. A essa altura, o Grêmio já tinha inaugurado seu estádio olímpico monumental, em 1954. Já o Internacional constrói o Beira-Rio em 69, com as mãos do seu torcedor, para substituir o estádio dos Eucaliptos, que inclusive sediou a Copa de 50. Essas mudanças ajudariam a trazer conquistas importantes para os dois clubes anos depois. É o que veremos no próximo e último episódio do podcast Direto ao Ponto Especial Porto Alegre 250 anos. Produção e locução de Christian Bühler, com edição de Aleph Alencar. Até lá!